Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, diz assim: Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Como é bom estar na tua presença, como é bom cultuar ao Senhor, como é bom estar junto com nossos irmãos, como é bom, Deus, sentir a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Nós já podemos cantar louvor, já podemos elevar a ti nossas orações, já podemos abraçar nossos queridos e agora abrimos a tua palavra, porque cremos que o Senhor ainda quer nos falar nessa noite. Pai querido, tira agora todo impedimento ao fluir da tua voz. Tira de nós todo cansaço, toda incredulidade, toda frieza, toda indiferença, todo ruído prejudicial e também proíba toda manifestação do inimigo aqui, que não haja nenhuma perturbação de qualquer ordem, mas que o Espírito do Senhor passeie livremente sobre a congregação, convencendo a cada um de nós da verdade da tua palavra, convencendo também da verdade da justiça e do juízo, levando a nossa vida às mudanças que precisam ser feitas para a glória do teu nome. Nós já estamos abençoados nesse lugar e queremos mais ainda do Senhor. Por isso nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode se assentar? Devemos lutar com armas espirituais. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso está em 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Isso é uma verdade. Quer a gente concorde, quer a gente não concorde. Está na Bíblia. A Bíblia diz também que nós somos embaixadores de Deus. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Então nós não somos desse mundo, nós representamos a pátria de Deus. E a nossa tarefa aqui é resgatar as pessoas do império das trevas, desse mundo que jaz no maligno, e transportá-las para o reino do Filho do seu amor, conforme está escrito em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Então, nessa tarefa, inevitavelmente haverá combate, porque são duas forças opostas lutando entre si. A igreja quer semear a paz, semear o amor, tirar as pessoas das trevas, da destruição, do vício, da prostituição e de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para o ser humano. E a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para nós. E nós teremos que lutar. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E a palavra luta no original significa combate corpo a corpo. É embate. É o UFC espiritual. É guerra. E nós não podemos viver nesse mundo como se nada tivesse acontecendo. Nós temos que estar apercebidos. As coisas que nos acontecem lá no trânsito, lá no ambiente de trabalho, lá na vizinhança, lá dentro da nossa casa, nem tudo é carne. Há um mundo espiritual em volta disso tudo, que quer nos atrair para esse mundo de trevas, para esse império de trevas. E nós precisamos lutar. Só que as armas que podem vencer o inimigo não são armas físicas, carnais, materiais. Nós estamos na carne, o texto que nós lemos diz que nós militamos na carne, ou seja, nós lutamos na carne, pelejamos na carne, mas as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. Não se derrota o inimigo com crucifixo, como aparece nos filmes do Drácula. Não se derrota o inimigo com blibrada na cabeça. Não se derrota o inimigo com um olhinho ungido. Não se derrota o inimigo com palavras de ordem, com sal grosso, com pipoca ou coisa parecida. As armas da nossa luta são armas espirituais. E eu quero caminhar com os irmãos na Bíblia hoje, mostrando para os irmãos algumas armas espirituais que estão disponíveis na Bíblia, disponíveis para mim e para você, para que nós possamos pelejar contra o inimigo e vencê-lo.
Porque se o mundo jaz no maligno e nós somos de Deus, nós vamos ter que guerrear. O inimigo vai querer destruir seu casamento, vai querer destruir seus filhos, vai querer destruir sua saúde, vai querer destruir seu relacionamento com as pessoas, vai querer destruir sua vida profissional. E nós vamos ficar olhando? Não, nós temos que lutar. Quais são as armas que o crente tem à sua disposição para esse confronto com o inimigo, com o diabo, com Satanás, com os demônios? A primeira arma que eu quero apresentar aos irmãos é a fé. Mateus capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte: e ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Qual era a trama aqui? Jesus, Pedro, Tiago e João no monte orando. E tiveram uma experiência sobrenatural ali, que é narrada no começo aqui do capítulo 17, a transfiguração. E geralmente no monte nós temos experiências mesmo muito interessantes. Qualquer lugar que a gente se afaste para estar junto com Deus, olha, pode criar a expectativa que as coisas vão acontecer. Mas os 9, não se sabe o motivo, não subiram o monte, eles estavam embaixo. E então um menino fica endemoniado, ele fica possesso de espíritos imundos. E os 9 oram de tudo quanto é jeito que eles sabem e não conseguem expulsar o demônio. E quando Jesus desce com os 3, eles oram e na mesma hora o menino fica liberto. E os 9 dizem: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Está aí no versículo 19. Por que nós não podemos expulsar o demônio desse menino? Jesus diz: por causa da pequenez da vossa fé. Porque se vocês tiverem fé, vocês vão dar ordem até a um monte, e eles vão se transportar de onde ele está para o mar. A fé remove montanhas. Virou um ditado popular. A fé destrona qualquer principado e qualquer potestade. E fé nós sabemos perfeitamente o que é, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em última análise, fé é você acreditar na palavra de Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E quer ver um texto interessante? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O mundo jaz no maligno. E o que é que vence o mundo? A fé. A primeira arma que nós temos à disposição, irmãos, é a fé. Você precisa ter fé. Eu preciso ter fé. Nós precisamos acreditar na vontade, na palavra de Deus, naquilo que está escrito na Bíblia, naquilo que Deus fala conosco pelos profetas. Quando Deus te falar, acredite, porque a sua fé vai fazer com que você vença qualquer artimanha do inimigo na sua vida. Amém? Segunda arma, a oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então, oração não é um pouco de palavras que a gente dirige a Deus pedindo alguma coisa. Oração é um estilo de vida. Oração é um modo de vida. Orai sem cessar. Oração não é aquele tempo que você fecha o olho e fala alguma coisa com Deus. Porque se fosse assim, nós não poderíamos orar sem cessar. Como é que você vai fechar o olho para dirigir o carro? Como é que você vai fechar o olho para andar na rua? É um estilo de vida. Tudo que eu vou fazer, eu estou ligado com Deus. Eu estou pedindo a vontade dEle. Eu estou querendo saber o que Ele tem para mim naquele momento. Eu posso estar andando de bicicleta, vou orar para quê? Mas eu estou ligado com Deus. Eu posso estar andando de chinelo de dedo pela rua, tranquilo, na minha folga. Eu estou ligado com Deus, porque eu sei que o inimigo pode aprontar uma a qualquer momento. E a oração é arma de guerra. Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Qual é a principal estratégia do inimigo para nos derrubar? A tentação. Ele nos tenta, nós não oramos, não vigiamos, a gente cai em tentação, a gente peca. E o inimigo, então, leva vantagem sobre a nossa vida. Porque a partir do momento que a gente peca, a gente está descoberto espiritualmente. A gente está à mercê do inimigo.
e ele faz o que quer. E é triste ver pessoas que poderiam ser vitoriosas em Cristo, estão aí na mão do inimigo, por quê? Porque cederam à tentação e pecaram. Se nós voltarmos à nossa Bíblia em Mateus 17, 21, nós vamos ler um texto bastante interessante. Mateus 17, 21. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Existem espécies de demônios, digamos assim, castas de demônio, ordem de demônio, que só se espelhe por meio de oração. Então, oração é uma arma para vencermos o inimigo. O hábito da oração, além de nos livrar da tentação, que é o modus operandi do inimigo para nos fazer cair, ela própria se constitui uma poderosa arma de guerra contra ele. Tiago 5,16 diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Por isso, irmãos, orai sem cessar. Primeira arma, a fé. A segunda arma, a oração. Aliada à oração, nós temos a terceira arma, que é o jejum. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, ao ser levado pelo Espírito ao deserto para aquele embate violento contra o inimigo, ele jejuou para enfrentar o inimigo. E no texto que nós acabamos de ler, em Mateus 17, 21, diz que certas castas de demônios só se espelhem com oração e jejum. Nunca vamos encontrar na Bíblia jejum sem oração. Jejum sem oração é greve de fome, é outra coisa. Se a gente não vai poder ficar em oração, então não faça jejum. Você que trabalha não vai poder orar, para que jejuar? Jejum sem oração não funciona. O jejum só funciona se ele for ligado à oração. Para que serve o jejum? Jejum é a abstinência temporária de alimentos, podendo ser estendido a outros prazeres da carne. Na verdade, jejum é um privilégio que nos faz chegar mais a Deus, tornando-nos mais sensíveis para ouvir o que Ele tem a dizer. Jejum não é uma ficha de mérito espiritual, nem um método de manipulação da vontade de Deus. O jejum serve para mortificar a carne e fortalecer o espírito. Quando eu jejuo, eu digo para o meu estômago quem é que manda. Porque a Bíblia diz lá em Judas que certas pessoas, o Deus delas é o ventre. E a glutonaria é um dos pecados da carne que aparece lá em Gálatas capítulo 5. Quando eu jejuo, eu digo para o meu estômago, eu não vivo para comer, eu como para viver. Então eu posso ficar um tempo sem comer. Quando eu jejuo das relações sexuais, eu estou dizendo, eu tenho domínio próprio. Se a minha esposa ficar doente, eu nunca mais puder ter contato com ela, eu vou ser fiel, porque eu domino meus instintos sexuais. E se eu sou solteiro também não posso fazer sexo, eu domino. Eu não sou dominado pelo sexo. Por isso que eu posso combinar com meu esposo, com a minha esposa, e jejuar das relações sexuais durante um tempo. Eu posso jejuar de doce, eu posso jejuar de carne, eu posso jejuar de carro, eu posso jejuar de celular, eu posso jejuar de banho quente. São prazeres da carne, mas que não podem dominar a minha vida. Mas por quê? Eu gosto de doce, mas quem manda no meu estômago sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. Eu vou comer doce a hora que eu quiser comer doce. E se eu falar, vou ficar um mês sem comer doce, não vou comer doce. O doce não pode ter domínio sobre mim, nada pode ter domínio sobre mim, eu sou liberto em Cristo. Então o jejum ele serve para mortificar a nossa carne. Dizer para ela, ó, você não manda nada aqui. Estômago, ó, pode parar de roncar que hoje não vai cair nada. Eu posso ficar 3 dias sem comer? Experimenta. Nós não podemos ser dominados por nada. E o jejum é essa arma para nos lembrar. Eu estou ligado com Deus, minha vida é de Deus. Eu estou mortificando a minha carne, fortalecendo o meu espírito para ser mais de Deus. E cada vez que der, bate aquele cheirinho de café, você está em jejum, você dobra o joelho de Deus. Obrigado. O Senhor é mais importante para mim que o café. Quando passa alguém com sorvete de leite condensado, sorvete de chocolate, com cobertura de morango, você vê e diz, Deus, louvado seja o teu nome. Quem manda em mim é o Senhor. O jejum somado à oração, irmãos, é uma importante arma de guerra. Você está lutando contra um problema aí, um vício, lutando para restaurar um relacionamento, lutando pela sua família, está orando, glória a Deus, é a oração que resolve. Soma o jejum na sua oração.
Você vai ver que bênção, como Deus vai abençoar a sua vida. Claro, jejum não é para botar Deus na parede e dizer assim, ó, se eu não der, eu não como, enquanto você não me der. Você pode correr o risco de morrer de fome, porque a vontade de Deus não muda, mas o jejum consagra a nossa vida para conhecer a vontade de Deus. Amém? A fé, a oração, o jejum. A quarta arma espiritual que nós temos, a palavra de Deus. Em Mateus, aí mesmo, capítulo 4, versículo de 1 a 11, o inimigo trouxe 3 propostas para Jesus. Primeiro ele falou assim, ó, você está com fome mesmo? Então transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu assim no versículo 4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo levou Jesus para o alto do pináculo do templo e disse assim, ó, já que você é filho de Deus, pula daí. E usou a mesma estratégia em contra-ataque. O diabo leu a Bíblia para Jesus. Está escrito, aos teus anjos darás ordem ao teu respeito e eles vão te sustentar para você não cair. Olha só, hein? O inimigo conhece muito bem a Bíblia, querendo usar a arma contra o próprio Cristo. Só que Jesus disse, diabo, você não sabe nada de teologia, você está usando o texto fora do contexto, e texto fora do contexto é pretexto. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Pela segunda vez ele disse ao inimigo, está escrito. Aí o inimigo veio com a terceira proposta, no verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Versículo 11, olha o que está aí. Com isto, o deixou o diabo. Como é que Jesus venceu a tentação, o embate com o diabo? Está escrito, está escrito, está escrito. Sabe como é que as pessoas querem vencer o diabo hoje? Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Jesus nunca falou está amarrado para o diabo. Ele falou está escrito. E quando ele falava outra coisa, ele falava está expulso. Até porque se amarrar ele fica, né? Você tem que expulsar. Quando Jesus falou de entrar na casa do valente, amarrar o valente e saquear os bens do valente, tem nada a ver com ele estar incorporado numa pessoa. Quando nós usamos a palavra de Deus, irmãos, está escrito, o inimigo foge de nós, porque ele sabe que não tem poder algum contra a palavra de Deus, que é a verdade. A fé, a oração, o jejum, a palavra de Deus. A quinta arma espiritual que nós temos para vencer o inimigo, que você pode vencer o inimigo, esse que está te atazanando, que está perturbando a sua vida. O nome de Jesus. Marcos 16, 17, está escrito assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Já foi dito hoje aqui. Só tem um nome que o diabo respeita. É o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais lindo, nome mais doce, nome sublime. É o nome de Jesus. Nós lemos na nossa Bíblia, em Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, capeta. Você também tem que se dobrar diante de Jesus. Todo joelho se dobrará, porque quem manda é Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele manda. Se eu vou em nome do prefeito, as portas se abrem, porque eu sou o representante do prefeito. Um policial, por que ele diz assim? Pare em nome da lei. O cara está fardado, e um soldado fardado é o Estado. Se você agredir um soldado, você está agredindo todo o Estado brasileiro. O embaixador que está representando o país lá do outro lado, a embaixada é território do país dele. A embaixada brasileira no Iraque é território brasileiro. Se você entrar lá, o iraquiano não pode pegar, não. É como se estivesse invadindo o Brasil. É como se fosse extensão daquela terra, porque o embaixador não está lá para representar os seus interesses. Ele representa os interesses do seu país. Então, ele fala em nome do seu país. Então, quando nós lutamos contra o inimigo em nome de Jesus, o inimigo sabe quem é que manda. E é um perigo muito grande, irmãos, você querer enfrentar o inimigo no seu próprio nome.
Vocês querem ver só um exemplo na própria Bíblia? Olha o que está escrito aí em Atos 19, versículos 13 a 16. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sob processo de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Só podia ser filho do pastor mesmo. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjulgando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olha que bonito. O camarada foi expulsar o demônio e falou: em nome de Jesus, que Paulo serve, sai. Ele falou: Jesus a gente conhece, Paulo também. Mas vocês são quem? Irmão, isso aqui traz uma informação interessante para nós. O inferno tem nossa ficha, sabe? No inferno tem nossa ficha. Porque ele disse: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo. Como é que ele conhecia Paulo? Agora, coitado daqueles 7 meninos. Foram expulsar o demônio em nome de Jesus sem estarem autorizados, porque eles não conheciam Jesus. O demônio partiu para cima, deu uma coça, arrancou a roupa, fugiram peladão pela rua. 7. Correram de um. Porque para usar o nome de Jesus tem que estar autorizado por Jesus. Lá em Mateus capítulo 7 está escrito: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Muitos naquele dia hão de dizer: em teu nome, expulsamos demônios, profetizamos, fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando nós falamos do nome de Jesus, é quando nós e Jesus temos comunhão, quando Ele nos autoriza: pode ir em meu nome, e em meu nome vocês expelirão os demônios. Quando você se defrontar com o inimigo, quando ele estiver fazendo gracinha na sua vida, quando ele estiver perturbando a sua casa, vira para ele: demônio, em nome de Jesus, sai da minha vida, sai da minha casa, sai dos meus negócios, sai! É assim. É o único diálogo que a gente tem com o inimigo. O único diálogo que a gente tem com o diabo, que na verdade não é diálogo, é monólogo. Você fala: cala a boca e sai. Ah, mas não tem que perguntar o nome? Que nome? Cala a boca e sai. Mas não tem que perguntar quem é o chefe? Que chefe? Cala a boca e sai. É assim. É o monólogo. Não entra, ele vai conversar, deixar de falar no microfone. Para com isso. Em nome de Jesus, cala a boca e sai. Pega tudo que é seu, pega as suas trouxas e sai. É assim que a gente tem que falar com ele. E se nós estivermos assim com Jesus, ele tem que obedecer. Então, quais são nossas armas espirituais? A fé, a oração, o jejum, a palavra de Deus, o nome de Jesus. 6ª arma, o sangue de Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 11. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Clama o sangue. Mas não é como o pessoal fala aí, até nas novelas da Globo, né? O sangue de Jesus tem poder. Tem, ué, mas não para você. Para você usar o sangue de Jesus como arma, você tem que estar coberto com o sangue de Jesus. Foi o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Está escrito: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Ele tinha que derramar o seu sangue. Isso foi planejado antes da fundação do mundo. Por isso ele morreu a morte que morreu. Suas mãos foram pregadas, seus pés foram pregados e seu lado foi furado.
Ele tinha que derramar o sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E qual é a arma do inimigo contra nós? O pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então quando o diabo vem nos acusar com o nosso pecado, ele te diz, o sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus já me cobriu, já me lavou os pecados, o sangue de Jesus me purifica. Livres do pecado, o inimigo não tem mais domínio sobre nós. É por isso que nós o vencemos pelo sangue de Jesus. Reivindicar o sangue de Jesus não é uma fórmula mágica, mas nós temos que reconhecer que o sangue de Jesus é uma poderosa arma de guerra. Clama o sangue de Jesus. Senhor, derrama o teu sangue agora. Senhor, cobre a minha casa com o teu sangue. Foi o sangue do Cordeiro aspergido nas portas que livrou os judeus da maldição no Egito. E do anjo da morte que entrou em todas as casas e levou os primogênitos. Foi o sangue do Cordeiro que impedia que a maldição entrasse nas casas. Da mesma forma é o sangue de Jesus que impede a maldição de entrar na nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Clama o sangue de Jesus, asperge o sangue de Jesus na sua casa, nos seus negócios, no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, no seu ministério. Fala, Senhor, me cobre com o teu sangue, porque é a única coisa realmente que faz a diferença. Tira o sangue sobre nós nos tornamos igualzinho a qualquer um que não tem Deus. Quando Deus olha para nós, a única diferença que Ele vê é o sangue, não são nossos méritos. Então o sangue de Jesus é uma arma de guerra. Esteja coberto com sangue, deixa o sangue de Jesus purificar os seus pecados. Não deixe o pecado dominar você. Busque a redenção pelo sangue, confesse, abandone, renuncie. Tome um banho caprichado todo dia no sangue do Cordeiro. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o diabo odeia ouvir o sangue de Jesus. Sétima arma, a cruz de Cristo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15. Diz assim, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz de Cristo não é um instrumento mágico para você virar para o inimigo, mostrar a cruz e ele vai virar fumaça igual no filme do Drácula. Eu já falei isso aqui. Não é assim que funciona. Mas nós precisamos saber que nossos pecados foram todos encravados na cruz de Cristo. Ele se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas traz essa informação para nós. Jesus se fez pecador em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter acesso à sua santidade. E ele morreu uma morte horrenda, para que nós não precisássemos morrer essa morte. Todos nós estávamos mortos pelas nossas transgressões, pelas dívidas que nós tínhamos com Deus e que era cobrada pelos principados e potestades. Quando Jesus morreu na cruz, uma das suas últimas palavras foi, está consumado, está pago, tetelestai. Você não deve mais nada. Foi aí que ele fez isso. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós. Quem é que já deu um cheque sem fundo? O cheque está na mão do credor. Enquanto você não paga, ele não te dá de volta. Ele fica, vou protestar, vou executar, vou penhorar tudo. E ele está com o escrito da dívida. Pode ser um cheque, pode ser uma promissória, pode ser uma duplicata, pode ser uma debênture, pode ser uma letra de câmbio. Você assinou, você deve. E o credor está na mão, vou executar a qualquer momento. Você vai dormir, você diz, meu Deus, vou perder minha casa, vou perder meu carro. O que será que vai acontecer naquele tempo aqui da Bíblia? Perdi até filho, perdia tudo. Jesus morreu na cruz, ele pega aquele escrito de dívida, dá cheque sem fundo aqui, Satanás, e rasga, joga fora. Seja droga, seja crime, né? Seja adultério, seja mentira, seja idolatria, seja feitiçaria. Vai me dando aí, me dá esse cheque, me dá essa promissória, me dá essa duplicata. Ele vai rasgando e crava na cruz com aqueles pregos e diz, ele agora é nova criatura, lavado e remido pelo meu sangue. Ninguém deve nada a Deus.
muito menos ao diabo. Está pago! E a Bíblia diz que não foi mediante ouro e prata nem pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem mácula. 1 de Pedro, capítulo 2. Que maravilha! Está pago! Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se o diabo quiser mostrar para você seu passado, mostra para ele o futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre. Não há mais condenação se você está em Cristo Jesus. Então a cruz de Cristo nos livra de toda a maldição e paga as nossas dívidas. Então quais são as nossas armas espirituais para lutar contra os demônios que dominam esse mundo? A fé, a oração, o jejum, a palavra de Deus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a cruz de Cristo. Quer saber mais? O louvor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Esse texto traz algumas informações profundas aí. O inimigo só faz aquilo que Deus deixa. Saul se desviou de Deus, começou a fazer um monte de bobagem. Deus permitiu que um espírito maligno se aproximasse dele e tomasse conta da vida dele. Mas em alguns instantes de lucidez, ele chamava Davi. Quando Davi tangia sua harpa e entoava aqueles louvores maravilhosos que ele sabia fazer, por isso era um homem segundo o coração de Deus, com todos os seus problemas, ele tocava o coração de Deus com suas canções, com seus salmos, com seu arrependimento. Quando Davi louvava, o espírito maligno se retirava de Saul. Você quer uma arma para você deixar o diabo bem longe da sua vida? Começa a louvar. Agora, você quer que ele fique pertinho de você? Começa a murmurar. É só você começar a reclamar da vida que ele chega perto. Opa, tem gente reclamando da vida ali. Ah, estou ganhando pouco. Ah, esse governo. Ah, minha mulher. Ah, meu marido. É só você começar a murmurar. Ah, meu dedo. Ah, meu calo. Ah, esse chinelo. Ah, esse sapato. Ah, não tenho roupa. Diabo, opa. Murmuração é a linguagem do inferno, irmãos. A linguagem do céu é louvor. Lá no céu tem louvor 24 horas. A FM celestial toca de noite. E alto, hein? Os anjos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Aí soma tudo, né? Está lá em Hebreus isso. Quando a gente faz um culto, a gente soma o nosso louvor ao louvor dos anjos, ao louvor daqueles que já morreram e estão lá na presença de Deus, ao louvor de todos aqueles que estão espalhados pela face da terra, que nós nunca conhecemos e talvez nunca vamos conhecer aqui. O louvor espanta o inimigo. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Está doendo, louve. Seu louvor invade o céu. Louve a Deus. Louve na tempestade. Louve na hora difícil. Louve na hora que você estiver alegre também, muito mais. Tiago 5 diz, está alguém alegre? Cante louvores. Louve a Deus porque as coisas estão dando certo para você. Não esquece de Deus na hora que está tudo bem, não. Está alegre? Cante louvores. Mas se você está triste, cante louvores também. Porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Não há demônio que vai ficar perto de você, na sua casa, se você desenvolver a linguagem do louvor. Desamarra essa cara, para com esse bico, começa a sorrir, dá glória a Deus. Está doendo, mas vai passar. Isso também vai passar. Quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Louve, vai em frente. Você está desempregado hoje, mas amanhã você vai ter um emprego. Se você parar, quando o emprego vier, você não tem nada para colher. Seu filho está desviado hoje, mas vai louvando, daqui a pouco ele volta. Você vai ver que ele vai voltar. Não é? Você está humilhado hoje, fica tranquilo. Aquele que se humilha, Deus exalta. Mas não pode parar. Vai andando, vai caminhando, chorando e semeando, andando e semeando. E depois você voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não murmure, louve o tempo todo, porque o louvor espanta o inimigo. Uma outra arma espiritual para a nossa vitória, a comunhão. Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem
a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Interessante que essa palavra ligado, o termo grego aqui é del, que significa amarrar um animal feroz. Essa palavra é usada toda vez que se refere a amarrar um animal feroz. Então aqui está dizendo que a nossa comunhão tem o poder de ligar, de amarrar na terra. Quando nós concordamos, já terá sido ligado. A nossa comunhão, irmãos, tem poder para enfrentar e anular as obras do inferno em nossa vida. A palavra ligar significa isso. Em Mateus 12, 29, essa expressão é usada em relação a Satanás. A mesma palavra. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? A palavra del sendo usada em relação aos espíritos imundos. Porque para você entrar na casa do inimigo, lá onde a gente vai, na boca de fumo, no antro da prostituição, lá no meio da idolatria, da feitiçaria, nós temos que orar a Deus para anular a ação do inimigo. E se nós estivermos em comunhão orando por isso, nós vamos conseguir fazer dessa forma, amarrar o inimigo, ou seja, imobilizá-lo para que nós possamos ir lá e resgatar as almas para Cristo. A comunhão propicia isso. Os irmãos já devem ter assistido reportagens quando o leão fica sondando a manada de búfalo para poder comer um deles ali. Aí o leão fica só de olho, porque enquanto a manada está junta, ele não consegue se aproximar. Porque estoura aquela manada, meu filho, se uma manada de búfalo passar em cima do leão, ele vira ketchup. Então ele sabe que ele não pode provocar manada, ele fica sondando. Quando um coitadinho desgarra, porque é filhotinho ou porque bobeou, ficou olhando a paisagem, ficou para trás. Aí o leão vai lá e... Enquanto a manada está unida, o leão não pega ninguém. Mas quando alguém desgarra, vira presa fácil do inimigo. Não é isso que a Bíblia diz em 1 João 5,8? Irmãos, sede sóbrios, porque o diabo anda em derredor, como um leão que ruge, procurando quem possa tragar. Então, quando nós estamos em comunhão, o inimigo não chega. A gente protege um ao outro, a gente cobre um ao outro em oração, a gente abraça, o joelho vacilou, você segura, você não vai cair não, irmão. Não aguento mais, vamos te carregar, pega aqui, outro pega ali, a gente leva. Está doente, a gente leva, está desanimado, a gente leva. Mas se você desgarrar, meu querido, o leão vai até lamber os beiços. Você vai virar comida de leão rapidinho. Não fique fora da comunhão. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, ou seja, vamos incentivar um ao outro, vamos exortar um ao outro. Porque o dia se aproxima. Então a comunhão é arma de vitória. Vamos lá, nossas armas espirituais: a fé, a oração, o jejum, a palavra de Deus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a cruz de Cristo, o louvor, a comunhão e, por último, o amor. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos virar a página no capítulo 4. Não precisa nem virar a página, está logo na frente aí. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha só, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário,
Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? Já falei várias vezes aqui. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece de Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quer ver uma coisa que o inimigo nunca vai conseguir fazer? Amar. Ele não consegue amar. Deus é amor. Se o inimigo se rebelou contra Deus, ele abomina tudo aquilo que diz respeito ao amor. É por isso que ele vive tentando atrapalhar a nossa comunhão e o nosso amor. Eu tenho para mim que existem alguns tipos de demônios que só se expulsa com amor. Você quer ver um lugar onde você só expulsa demônio com amor? Em casa. Se filho não amar o pai não amar o filho, você pode orar, jejuar, fazer o que quiser. O diabo vai rir do nosso jejum. Mas quando pai e filho se tratam mutuamente com amor, não há demônio que chegue naquela casa. Se marido e mulher vivem jogando panela um no outro, pode jejuar, pode orar, Deus não está nem aí, porque até as orações estão interrompidas. Mas quando marido e mulher se amam, não há demônio que queira ficar perto. O amor incomoda o inimigo. Porque o amor é a marca do cristão. Se Deus é amor, se o amor é a marca do cristão, o inimigo não quer ficar perto de amor. Você quer que o inimigo fique longe de você? Você quer expulsar ele para longe da sua vida? Comece a amar as pessoas. Comece a amar seu irmão. Ame na sua casa. Ame no seu trabalho. Ame na rua. Ame no ônibus. Ame as pessoas. Distribua amor. Fale de amor. Pratique amor. O inimigo vai querer ficar longe de você. O amor é uma poderosa arma na nossa luta contra o inimigo. Vamos ficar de pé, irmãos.